Está iniciando gravação. Acho que começou. Agora está gravando. Está marcando aqui que está gravando. Vamos lá. Esse é um papo delicioso que nós vamos ter nos bate-papos rápidos do Centro de Estudos Barão de Itararé. Estou super feliz com essa conversa aqui. Como a gente sabe, o fascismo detesta a cultura, detesta o senso crítico, detesta a liberdade de expressão. Não é para menos que o capetão Jair Bolsonaro, neofascista nativo, tem tanto ódio dos artistas brasileiros e da cultura brasileira. Ele desmontou o Ministério da Cultura, criou em seu lugar uma secretaria especial, que de especial não tem nada, já tem 5 secretários. Né? Junto ao Ministério do Turismo. Junto ao Ministério do Turismo, exatamente. Né? Já teve 5 secretários, inclusive um plagiador de nazista, uma que infelizmente virou a namoradinha de um fascista, até esse atual, esse Mário Frias, né? Que tentou evitar ao máximo a aprovação de um plano emergencial para os trabalhadores da cultura nesse enfrentamento ao coronavírus. Para entender melhor essa situação, né? Nós vamos conversar aqui, está aqui conosco, para esse bate-papo rápido do Barão de Itararé, uma belíssima figura humana, uma pessoa que eu tenho a maior alegria de conhecer e conviver, que é o ator Sérgio Manberti. O Serginho tem uma biografia vastíssima, eu ficaria aqui horas e horas para falar da história dele. São 81 anos de vida e 64 anos de carreira artística, de contribuição com a cultura no Brasil. É um dos principais, e aqui não é confete não, é um dos principais nomes da cultura no Brasil. É ator, diretor, produtor, escritor, artista plástico. Fui ver uma exposição dele recentemente. Já participou de dezenas de filmes, de peças de teatro, de minisséries de televisão, de novelas da TV brasileira. Né? Um dos personagens dele, que é uma figura doce e sábia, o Dr. Vitor, do programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum, é conhecido no Brasil inteiro, empolga todo mundo no Brasil inteiro. Né? Eu lembro uma vez nós estávamos tomando um chopinho num barzinho perto lá do Barão de Itararé, e o menino que cuidava do bar veio para pedir uma foto com o Dr. Vitor. Aí eu fiz a foto com você e ele ficou todo feliz. Já ganhou dezenas de prêmios no Brasil e no mundo e, além de tudo isso, sempre foi um artista engajado, comprometido com as lutas do seu povo, né? Ajudou a elaborar o programa, foi o coordenador na elaboração do programa original de cultura do Partido dos Trabalhadores, do PT, participou dos governos Lula e Dilma, teve contribuições importantíssimas. Então, Manberti, Sérgio, gostaria de agradecer de coração você ter topado esse bate-papo para o Barão de Itararé. Fiquei muito feliz. Viu? Então, olha, você já falou de mim, eu queria falar um pouquinho também desse casamento que houve aqui entre eu e o Barão de Itararé, né? Um momento muito complicado aí que, na verdade, eu já acompanhava, eu não sou muito ligado no espaço atual, mas eu já sabia do trabalho do Barão de Itararé pela democratização dos meios de comunicação, que sempre foi uma das bandeiras da minha militância política e cultural, que a gente sabe da importância, né? A gente sabe que a gente falava muito de cultura e educação, mas hoje a gente não pode deixar de falar cultura, educação e comunicação. E a democratização dos meios de comunicação hoje passa realmente pela construção do processo democrático de uma forma absolutamente fundamental. Então, cultura, educação e comunicação, porque comunicação é informação, né? Então, o universo da cultura ele tem que sobreviver, justamente, ele se alimenta desse convívio, né? E desse compartilhamento. Então, o Barão de Itararé, para mim, não tinha essa proximidade que eu tenho hoje. Você é uma figura muito central dentro disso, e eu me lembro que, no momento em que meu nome, de repente, no Facebook começou a ser extremamente agredido por uma falsa contextualização que foi feita pela Sherazade, dizendo que eu estava incentivando a violência, né, contra
os coxinhas na Paulista, né? Os black blocs não atacavam os coxinhas, então ela contextualizou dizendo que eu estava pedindo para os black blocs ir lá dar porrada nos coxinhas, né? Aí foi uma coisa impressionante, aí veio toda aquela lama da rede, tanto que eu até passei no Facebook depois disso, mas aí você veio em meu socorro, entendeu? Foi através da Selma Rocha, do Zé Dirceu, que me falaram, olha, você tem que ir lá no Barão, e aí a gente começou essa nossa relação, e eu passei a ter essa convivência tão próxima com o Barão, que tem sido uma convivência maravilhosa, companheiros como o Sidoli, né, que é outra pessoa extraordinária, mas ali a nossa convivência no Barão é ampla, né? É linda, né? É festeira, né? A gente é festeira. As festas do Barão de aniversário são maravilhosas. As comidas, as bebidas, a cervejinha que está sempre ali do lado, né? E nossa, é uma coisa. Não, e depois não é também essa nossa convergência, né? Essa nossa preocupação em estar realmente tentando participar da construção desse Brasil mais justo e melhor que a gente sonha, né? Então, isso também é uma coisa que dá uma alegria na gente, né? Porque e a cultura aí, ela tem um papel fundamental. extremamente a cultura é alimentadora desse sonho, dessa utopia. E é uma utopia da esperança do Paulo Freire, né? A esperança do verbo esperançar. É uma esperança de luta, né? Não é Isso. esperança de ficar esperando, não, a gente espera lutando, né? E É é isso. gostoso, né? É isso que é bom, porque a gente conseguiu superar aquele momento da ditadura e estamos enfrentando uma outra que eu não sei qual é a pior. Porque, na verdade, esses contornos, esses parâmetros, na época da ditadura militar, os contornos eram mais nítidos, né? Aqui isso ficou um pouco difuso. E justamente por causa porque não nos detivemos na questão da democratização dos meios de comunicação da maneira que nós deveríamos nos deter. Lógico. Isso ficou colocado no segundo plano. E ficou um pouco assim, são novas tecnologias e nos esquecemos diante desse poder extraordinário das redes, né, que aí até tentaram agora, nesse momento em que se combatem as fake news, quiseram de novo ampliar, ou melhor, reduzir, fazer uma redução no papel democrático das redes. Pelo contrário, nós estamos aqui defendendo as redes sociais, com todas as implicações aí que isso significa do ponto de vista democrático e sabendo das limitações e do significado que as fake news tiveram nas nossas derrotas. Mas, nem por isso, veja a possibilidade que o ambiente virtual nos deu nesse momento de pandemia que a gente está se conectando. Então, esse espaço tem que ser muito preservado. Claro que tem que ser democratizado, tem que ser, vamos dizer, tem que ser um espaço mais saudável, ele não pode estar a serviço dessa de uma apropriação indébita, porque, na verdade, o Bolsonaro e sua turma, o Bolsonaro é apenas um objeto disso, mas, na verdade, são as elites que se apropriaram desse espaço fantástico e amplo das redes, entendeu? E, de uma certa maneira, quiseram também, da mesma forma que exercem sobre a sociedade de um modo geral, quiseram também, através do espaço democrático das redes sociais, estabelecer a mesma hegemonia, né? Em cima de falsidades, né? Em cima de falsas notícias, mas que parece que agora a gente está, vamos dizer, chegando num ponto
em que a fake news hoje em dia é um termo que todo mundo já sabe o que é, Pois entendeu? é. E acho que todo mundo hoje em dia já toma cuidado em compartilhar alguma coisa. E já sabe que que pode ser e pode não ser, né? Então, a própria sociedade já assimilou isso, né? Ainda agora, na pandemia, esses remédios que apareceram, não sei mais do que, todo mundo fala assim, mas sabe bem quem que te passou essa informação, né? Então, tudo isso faz parte desse universo que a gente faz parte da nossa convivência, e aí a gente chega ali na convivência difícil, muito complicada, que a gente tem com esse desgoverno que a gente está enfrentando. Antes da gente entrar já no desgoverno, Sérgio, eu queria... Vamos começar com uma parte boa, né? Vamos começar com uma parte boa nesse inferno que a gente está vivendo, né? Mas com luta. Mais uma vez, agradecer muito você ter topado a conversa, né? Agradecer de você participar lá do Barão, ser conselheiro do Barão de Tararé, é sempre uma alegria muito grande. E aí eu queria começar a nossa conversa por um lado bom, por um lado positivo. Nessa semana, o capetão Bolsonaro finalmente sancionou, depois de muita enrolação, o projeto de lei de auxílio emergencial que destina 3 bilhões de reais para ações emergenciais no setor de cultura. Esse projeto tinha sido elaborado em março pela deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, né? Depois teve agora a relatoria na Câmara Federal da deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Teve também a relatoria no Senado, né, do Jacques Wagner, do PT da Bahia, né? E ficou conhecido com um belíssimo nome, Lei Aldir Blanc. Qual A a tua esperança equilibrista. A esperança equilibrista? Qual a tua avaliação desse projeto? O que significa para o mundo da cultura nesse momento de tanta dificuldade para o setor e para o Brasil inteiro? Veja bem, desde o governo Temer, que nós estávamos recebendo, vamos dizer aí, uma série de ataques. Espera um pouquinho. Diga. Isso. De ataques sistemáticos. Opa! Voltou aqui. De ataques sistemáticos, é que eu apertei o negócio aqui, porque eu estava começando a descarregar, eu estou carregando de novo. Tá bom. De ataques sistemáticos à cultura, né? E um desmantelamento de todo um processo riquíssimo durante as gestões Lula e Dilma, e de uma construção extraordinária, de grande participação social, entendeu? Com avanços extraordinários em termos de volume de recursos, de políticas públicas, da nossa presença na Convenção da Diversidade Cultural, que é um marco regulatório importantíssimo para a cultura, não só aqui, mas internacionalmente, que nós participamos ativamente, de uma gestão brilhante do ministro Gilberto Gil, uma gestão inovadora. A gente viu recentemente, aí nos 78 anos, o preito e a homenagem que ele recebeu. Na verdade, foram, claro, para o grande artista que ele é, pela longa trajetória, mas eu não sei se para você passou a mesma coisa, mas foi uma espécie de uma renovação de uma retribuição a ele pelo papel que ele teve como ministro da Cultura do Lula e por esse papel de construção. Ele, claro que foi uma grande equipe, uma equipe maravilhosa que ele soube, uma orquestra que ele regeu muito bem e que ele projetou o nome internacionalmente do Brasil. Eu vi o ministro Gil ter chamado ministro dos ministros. Então, era um orgulho o governo Lula em geral no exterior era muito bem acolhido, né? Mas a cultura, o Gil abriu sessões da ONU, o Gil, o Kofi Annan, né? Ou seja, a cultura brasileira, a sua diversidade, a plenitude da sua diversidade, teve muito. Então, e certamente, como sempre, a cultura na vanguarda da questão. E desde o início, nós estivemos aí com uma perspectiva
política com relação ao golpe, com relação ao processo, vamos dizer, já de desmonte, né? de conquistas que o governo Temer iniciou. A gente não pode dizer... Não é à toa que o governo, que o Temer, ele fala que o governo do Bolsonaro é continuidade dele, né? Hoje ele já não fala mais, mas no começo ele falava com orgulho, né? De que o governo... Mas, na verdade, esse desgoverno ele já começa com o golpe, entendeu? E a cultura foi profundamente atingida. Então, como nós já tínhamos uma estrutura, vamos dizer, construída a partir de uma ampla participação social, a gente ainda tinha, aí mesmo com o desmantelamento, a gente tinha, através das políticas públicas implementadas em estados e municípios, e dessa presença também, vamos dizer, do legado na memória das pessoas, a gente conseguiu dar uma sobrevivência aí e um alento no sentido de estar sempre alertas e sempre procurando estar minimizando esses ataques e tentando contornar, fazer com que esses orçamentos da cultura pudessem estar sendo cumpridos. A Lei Rouanet, com todas as dificuldades que ela tinha, ela continua, inclusive, até hoje, tendo a sua tramitação garantida, né? Que são servidores da maior categoria. Então, houve uma demonização aí dos incentivos, dizendo que eram... certamente houve, vamos dizer, distorções aí, que nós, durante o governo, procuramos desconstruir e, vamos dizer, corrigir, mas é uma lei que ela incentivou principalmente as iniciativas de mercado, mas ela se democratizou mais e tudo. Na verdade, o Fundo Nacional de Cultura é que precisava ser enriquecido, né? E você veja, o dinheiro do Fundo Nacional de Cultura, logo de início do governo, ele foi sequestrado pelo governo e foi pelo ministro Sérgio Moro, entendeu? Que colocou os recursos no Fundo de Segurança Pública, entendeu? Como o maior investimento que você pode fazer em segurança é você fazer um investimento em cultura, porque a cultura civiliza, né? E, no entanto, aconteceu isso. E também uma coisa importante, que aí, na pandemia, essa situação se agravou muito, e aí foi fundamental que a gente olhasse para esse conjunto, né, de trabalhação psicocultural, entendeu? Tem alguns que conseguiram ter... Nós, artistas, por exemplo, a gente tem condições de mais nome, os de mais nome, tem condições de ainda ter uma pequena reserva, que nunca a gente tem muita, né? Porque, principalmente se a gente faz uma carreira voltada com esse engajamento, né? Então, você, às vezes, tem umas pequenas reservas que, como eu dizia para o pessoal do MST, a artista é a fria da cultura. E aí, quando a gente não está trabalhando, a gente está desempregado. Artista não tem férias, né? Então, a militância é constante. É por isso que a gente está sempre nessa tensão, né? E a Lei Aldir Blanc, então, ela nasce de uma ampla construção. Claro que parte de uma iniciativa do Partido dos Trabalhadores, através da querida Benedita da Silva, deputada, da presidente da Comissão da Educação e Cultura lá na Câmara dos Deputados, mas que, de repente, ela disponibiliza isso e ela chama a sociedade para participar dessa construção, chama os outros partidos para participarem dessa construção, e aí vem a Jandira Fegali, que passa a ser a nossa relatora junto à Câmara Federal. A Jandira é uma força da natureza, é uma grande parceira nossa, ela é uma grande articuladora política, fez um trabalho maravilhoso, assim, muito, vamos dizer, nessa sinergia de unificar as pessoas. E o Jacques Wagner encerra com fecho de ouro lá
a nossa presença no Senado, entendeu? Fazendo uma belíssima relatoria e procurando sensibilizar a liderança do governo atual, entendeu? No sentido da necessidade fundamental da aprovação, e obtivemos já desde lá uma sinalização positiva. Não era tão positiva assim, a gente viu que tinha um prazo até o dia 1º de julho, foi até o último dia praticamente de prazo, então quase 20 dias depois da aprovação no Senado, entendeu? E com um veto, que é com relação à liberação dos recursos da verba, entendeu? Uhum. Mas parece que agora a relatoria dessa medida provisória foi para o José Guimarães, então a gente está mais esperançoso aí. Mas você veja que até o último momento, Segurou. com essas considerações desse secretário que disse que artista não precisava de esmola, entendeu? Pois é. Porque, gente, esse dinheiro era dinheiro da cultura. Porque, pelo que eu entendi do projeto, Manberti, ele tem 3 blocos, né? Ele tem uma renda emergencial para os trabalhadores da cultura, ele tem um subsídio para ajudar nos espaços culturais, a manutenção dos espaços culturais, e ele tem também, através de editais, prêmios, estímulo à cultura. É isso o projeto? É isso. Então, o Fórum dos Secretários Estaduais e Municipais de Cultura dividiram as atividades. Aquelas atividades que o município pode chegar mais perto, então são feitas, o repasse vai ser feito pelo município. Tá. E o Estado vai ficar justamente com o repasse com a questão dos editais e justamente dos espaços culturais, entendeu? Que é R$10.000. Então, você veja a amplitude e uma construção que foi feita em tempo recorde. O dia da aprovação dessa live, a última fala foi minha, eu não conseguia falar, eu estava emocionado, porque não, a gente tem vivido momentos de profunda emoção, porque eu vi mais de 500 pessoas, era muita gente se manifestando através dos chats e tudo, e falando desse legado de participação social e de construção, então, assim, eu tenho o meu dedinho aí nessa lei, entendeu? E eu vou lutar por ela, entendeu? E a nossa luta não é corporativa, porque a luta da cultura é a luta da sociedade. Lógico. Ela é ampla, entendeu? Ela é generosa, é no sentido... O objetivo fundamental da cultura é justamente o relacionamento, é o outro, entendeu? Isso. O conceito de diversidade é o conceito da alteridade, é você estar com o outro. É por isso que o teatro tem esse papel tão importante, porque o teatro ele só se consuma. Você tem o texto, você tem os ensaios, você tem a direção, você tem a cenografia, você tem a música, você tem o ator, que é quem celebra o ato teatral. Mas o ato teatral em si, ele só se consuma definitivamente na hora em que abre a cortina e aquela plateia está ali, entendeu? É só com a presença do outro. A origem do teatro é essa, entendeu? O teatro depende do outro e sem essa diferença, e sem o reconhecimento dessa diferença de cada um e de você estar se relacionando com o outro e saber que o outro é o outro e você é você, e que aí vai haver uma troca, e essa troca é o processo democrático. Essa troca que justamente a pluralidade de opiniões, é isso que é a substância da gente existir, entendeu? Você não está sozinho, entendeu? Claro que, nesse momento, a gente está tendo aí o espaço virtual como, vamos dizer, de uma certa maneira, substituindo essa relação, e eu acho que até está sendo muito importante. Eu tenho feito lives importantes, não só com apresentações artísticas, mas também para debater isso que nós estamos debatendo aqui,
certamente podemos ampliar, vamos dizer, a nossa presença nesse espaço virtual e, de repente, como o deputado Fábio Novo, falando dos projetos aí para a eleição e tal, dessas próximas eleições, que eu acho também que é uma questão que a gente tem que prestar atenção. Eu acho que nós temos que ter peso nessas eleições. Eu já quero falar um pouquinho sobre isso também, porque é a primeira vez que a gente está tendo oportunidade que a população, a sociedade está tendo oportunidade de se manifestar através do voto depois da catástrofe da eleição desse último desgoverno, entendeu? Então, é no município que a gente vai começar a erguer a trincheira para chegar lá de novo no centro da questão, entendeu? Então, nós temos que jogar muito peso, e aí eu faço um apelo muito grande a que todas as forças progressistas se unam. Realmente, eu concordo com o presidente Lula que não é qualquer frente democrática, não é qualquer uma frente, a frente tem que ser ampla, mas ampla com propostas, entendeu? Ampla com uma clareza de propostas e de compromissos, entendeu? Não pode ser juntos pela democracia só, vamos dizer, do ponto de vista do gogó, mas na hora do vamos ver, de repente, as coisas não se consumam. Então, tem que ser uma frente que realmente seja representativa desse compromisso, entendeu? Eu acho que a cultura aí vai ter um papel muito importante. E eu acho que é por isso também, eu estou fazendo uma série de lives aí, e muito em cima dessa reconexão que a Lei Aldir Blanc nos proporcionou com a sociedade. Tenho falado com Rondônia, com Belém, com Pará, tenho falado com Paraíba, Alagoas, onde falei com o Espírito Santo. Estou fazendo, assim, Vou falar com Goiás agora, na semana que vem, entendeu? Vou falar aqui com São Paulo, com o candidato do Partido dos Trabalhadores, a gente vai estar discutindo qual é a proposta de cultura para a cidade de São Paulo, entendeu? Do candidato do PT, que é o Gilmar Tato. Então, ou seja, temos que estar afiados para esse momento. Então, ninguém está aqui na pandemia só fazendo um pratinho aqui ou cuidando da casa, como se fosse um período em que você está exilado. Olha, eu nunca tive tão presente. Olha, na minha casa, assim, aqui o pessoal que convive comigo, a minha secretária do lar, que vem de vez em quando aqui, porque ela não está vindo todos os dias, porque eu tenho que preservá-la também, né? Mas o meu filho, que está morando aqui comigo, mas a gente tem estado o tempo inteiro ligado, entendeu? Refletindo e pensando e se comunicando no sentido de falar assim, temos que construir e reinventar a nossa presença, o nosso futuro, entendeu? Roberto, só aproveitando, você fala então do impacto muito positivo da Lei Aldir Blanc, né, nesse sentido da emergência, do estímulo à cultura, não é uma coisa só do auxílio individual, do auxílio em emergência individual, é um auxílio, é um fomento à cultura muito positivo. Mas você dizia... Ela vai até os forrozeiros, entendeu? Pois é. Ela pega toda a amplitude da diversidade, isso que foi lindo. Né? Nessa construção toda, a partir da Benedita, com a Jandira e tal. Agora, você mesmo falava que o problema da área cultural não está... A pandemia só agravou. A pandemia mostrou, né, ao fechar as casas de espetáculo, tal, ao fechar os circos, ao fechar... Né, ao terminar com festivais, tal, ela agravou o problema. Agora, o problema vem de antes. Eu queria que você me falasse um pouquinho o seguinte: qual é a realidade do trabalhador, desses milhões de trabalhadores da cultura hoje? Pós-golpe, pós-eleição desse fascista do Jair Bolsonaro. Assim, como que você vê a situação do trabalhador da cultura hoje? E já emendo uma segunda pergunta. O trabalhador da cultura sempre teve um papel destacado na luta por democracia, na história brasileira todinha. Né? Os artistas sempre estiveram na linha de frente. No golpe de 64, por exemplo, os artistas fizeram passeata, foram para a rua, né?
enfrentaram a repressão, né? Muitos tiveram que se exilar, né? Fugir, se esconder, viver na clandestinidade, né? Depois eles tiveram um papel decisivo na luta contra a ditadura militar, né? Na luta pela redemocratização do país. Nesse estágio, com esse fascismo, neofascismo do Bolsonaro, com esse ataque ao mundo da cultura, como que tem sido a resistência desse setor? Você avalia como positivo ou ainda tem dívidas? Olha, eu diria que, primeiro, a primeira parte da pergunta. Certamente, nós temos que, durante o processo todo de construção que nós fizemos durante o governo Lula, através da participação pessoal, da participação social e também de toda a amplitude que a cultura adquiriu, para muito além das expressões artísticas, certamente a responsabilidade social de quem trabalha com cultura foi muito maior. Mas a gente não, em termos de recursos, a gente não conseguiu ainda ter, e principalmente de estabilidade do ponto de vista do trabalhador da cultura, a gente não conseguiu avançar na mesma proporção, entendeu? Uhum. Por quê? Porque sempre, mesmo em governos populares como o nosso, sempre se via um pouco a cultura ainda como a cereja do bolo, entendeu? Ou seja, como se fosse tudo. Ah, não, olha, é a cultura, mas educação é mais importante, entendeu? Mas a saúde vamos dizer, tem mais importância, entendeu? Tem mais proeminência dentro das nossas preocupações, entendeu? Então, tudo isso fazia com que a cultura ficasse sempre relegada como se fosse assim, não, gente, olha, isso é quase como se fosse diletante a atividade cultural, entendeu? Uma incompreensão desse papel central. Mas, no entanto, nas discussões que a gente tem feito de cultura, principalmente na Rio+20, por exemplo, que se discutiu a questão do desenvolvimento sustentável, a cultura foi colocada claramente como o quarto pilar do desenvolvimento sustentável e o mais importante, porque ela engloba, entendeu? Porque ela transversaliza tudo, entendeu? Então, mas o trabalhador da cultura, ele sempre foi visto como se fosse um marginal. Olha, nessa demonização que houve aí, política, principalmente do Partido dos Trabalhadores, especificamente, eu me lembro de eu estar com um motorista de táxi e ele falar assim, mas vocês... Agora eu sei por que vocês ficam rebeldes contra o governo, porque vocês... A Lei Rouanet é uma lei que encheu os bolsos com o nosso dinheiro, do nosso dinheiro foi para os bolsos de vocês, privilegiados pelos governos de esquerda, e é por isso que vocês querem a volta dos governos populares, entendeu? E, assim, uma demonização nesse nível de como os artistas fossem parasitas, entendeu? Como se nós não fôssemos cidadãos e não tivéssemos o direito de usufruir dos mesmos benefícios que outras atividades recebem, entendeu? E outras áreas aí que estão. A cultura movimenta uma economia riquíssima. Os trabalhadores da cultura nunca tiveram a proteção. A gente, como eu te falei, quando nós somos boias frias, quando em 84 nós fizemos o primeiro, 94, perdão, fizemos o primeiro programa com ampla participação social do Brasil todo, e a gente fez uma consolidação dos grandes projetos de cultura, e já com as propostas nossas, era o setorial de cultura do PT, que estou falando especificamente dessa militância, mas que era o partido que tinha esse processo. E
e a gente convidou a presidenta do sindicato para vir fazer um depoimento sobre a atividade sindical, que estava muito prejudicada, né? Naquele momento. Os sindicatos estavam muito enfraquecidos. E aí ela falou assim, olha, eu fico constrangida de dizer, mas de 86 a 94, foi o período que eu estou no sindicato, a tarefa principal do Sindicato dos Trabalhadores do SATED foi enterrar pessoas. Eu falei, enterrar pessoas? Ela falou assim, enterrar pessoas. Nós enterramos 600 pessoas de 86 a 94, de artistas e familiares de artistas. Chegamos a comprar jazigo para poder enterrar as pessoas. Ou seja, a miséria era tão grande que não tinha dinheiro para o seu enterro. Nem para o seu enterro, entendeu? Todos nós choramos na hora que ela falou isso, entendeu? Quando eu relatei isso para os nossos companheiros do MST, eles falaram assim, poxa, eu acho que a situação de vocês é pior que a da gente, entendeu? Porque, realmente, o sindicato tinha uma cozinha comunitária onde as pessoas iam lá cozinhar porque não tinham lugar para comer. Tinha uma cozinha comunitária onde as pessoas iam fazer a sua comida, entendeu? Ou seja, tem uma desproteção. Os trabalhadores da cultura, gente, quando eu comecei a fazer teatro, nós não tínhamos a regulamentação da profissão. Então, onde que a gente tirava o registro profissional? Na delegacia de polícia, junto com as profissionais do sexo, com as prostitutas, com toda a honra. A gente dizia, somos companheiros das prostitutas, né? Sagradas prostitutas. A Cacilda Becker, eu me lembro dela falar num discurso dela, falando assim, eu tenho muita consideração, tenho muita honra da minha carteira de puta, entendeu? Entendeu? Porque era ali, entendeu? O nível de marginalização que nós sempre tivemos. Essa luta pela dignificação profissional do trabalhador de cultura, ela vem do João Caetano, no século XIX, entendeu? Procópio Ferreira foi presidente do sindicato. Todo mundo fala do Procópio como um grande artista, né, da primeira metade do século passado e tal. Mas ele estava ali na luta firme. O Oduvaldo Viana Pai, entendeu? Que era aí, o Partido Comunista tinha um papel de vanguarda nessa época, que estava nas lutas aí. E, por final, a regulamentação saiu através da presidência de Lélia Abramo, que era outra militante histórica, entendeu? Fundadora do Partido dos Trabalhadores, e meu irmão participou também. O Cláudio também participou da fundação, meu irmão participou da fundação do PT como eu, entendeu? Então, você veja que essa luta, quando eu cheguei, essa luta já vinha do século XIX. E você veja, você falou dessa participação dos artistas na vida política e de direitos e na Revolução Brasileira em busca de um Brasil melhor. Mas as lutas abolicionistas, a Inconfidência, entendeu? Todo esse processo é um processo histórico, entendeu? De participação da cultura, da vida cultural, justamente nessas lutas libertárias no Brasil. E não é só aqui, né? A gente vê que lá nos Estados Unidos, né, com relação a uma Meryl Streep, Agora mesmo, na luta contra o racismo nos Estados Unidos, os artistas estão tendo um papel decisivo. Exato. Aqui no Brasil, vamos dizer, na época de 64, havia uma unanimidade maior, porque tinham pessoas como Paulo Outram, como Tônia, que certamente não eram pessoas... Eu era do Partido Comunista, era vanguarda, era o Partido Comunista, e toda a nossa juventude era do Partido Comunista. Mas, no caso específico da nossa resistência à ditadura, todos os artistas participaram
fora de qualquer viés partidário. Então, você via nas passeatas, na frente, quem ia na frente eram nós, os estudantes tiveram um papel absolutamente fundamental, inclusive foram mortos vários estudantes, né? E foi quando eu conheci o Zé Dirceu, o Zé Serra e outras lideranças, Travassos, entendeu? Lideranças importantíssimas que surgiram nessa época, mas quem estava na frente de todas as passeadas? Era a Tônia Carreiro, era a Paulo Outram, era a Fernanda Montenegro, era a Cacilda, era a Cleide Diáconis, eram Chico os... Buarque. Hein? Ruth Chico Escobar. Buarque. Chico Buarque. Não, Chico, Gil, Caetano, esses eram meninos, né? Porque eu tenho 81, eles têm menos, o Gil tem 78. O Caetano tinha 70 e poucos anos, eu vi a estreia da Betânia, e Caetano era um menino muito jovem, e o Caetano acho que é quase 10 anos mais novo que eu. Eu não sei, acho que Caetano está com 70 e poucos, eu estou com 81, Caetano deve estar com 10 anos quase menos que eu, talvez nem tanto. Mas, de qualquer maneira, para a gente era menino. Mas estava ali, Odete Lara, todos os grandes, Bibi Ferreira, entendeu? E hoje, Mamberti? Hoje, diante Olha, desse governo fascista, de restrição de liberdade, olha, de ataque... houve um determinado momento que houve essa demonização da política e houve uma divisão um pouco complicada aí. Então, muitos artistas que normalmente estavam nesse campo progressista ficaram num campo mais conservador, entendeu? E sempre com essa imagem que o fascismo sempre constrói da corrupção, né? E colocando a corrupção sempre no lugar onde eles acham que tem que estar, que são as forças que realmente estão de contestação, né? Então, houve essa demonização da política também. Então, houve uma coisa assim que... Não vamos falar de política, cada um tem o seu... Evidentemente que a gente tem que respeitar, vamos dizer, ter esse respeito pelas orientações e pelas opções, entendeu? E pelos compromissos. Mas, na verdade, a gente não pode deixar não pode entender que o processo democrático ele se constrói justamente, inclusive, a partir dessas contradições e dessas opiniões diferentes que convergem num determinado momento para o bem comum, entendeu? Mas chegou um momento em que a gente teve que enfrentar, até no universo familiar, discussões muito dolorosas, porque eram feitas a partir de um preconceito. E aí eu acho que a informação, que nada democrática aí das redes e as fake news, elas tiveram um trabalho extremamente complicado no sentido dessa desconstrução dessas relações, entendeu? Ou seja, já tinha demonização que a mídia, a grande mídia, fazia da política, da negação da política, e vieram as fake news para... A grande mídia ela é aparente, né? Vamos dizer, ela está na frente ali nos jornais, nos editoriais, nas manchetes, né? De repente você tem uma manchete, é tal coisa, quando você vai ver dentro do que está escrito, o conteúdo é outro, entendeu? Então você vê sempre essa manipulação da informação, né? O tempo inteiro. Então, isso, de uma certa maneira, essa unidade que nós tínhamos em 64 ficou um pouco abalada. Mas eu diria que, nesse momento, existe, de novo, uma nova convergência, entendeu? Eu estou vendo aí uma série de jovens artistas da Globo que não tinham essa vivência política, hoje participando ativamente, porque também a água subiu até o pescoço. Você vê que a Globo está demitindo grandes nomes, inclusive. Fernanda Montenegro foi demitida esses dias, entendeu? Então, a Globo teve que fazer ela está fazendo aí um trabalho de reconstrução interna em função
vamos dizer, das precariedades que surgiram aí nesse novo momento, inclusive porque o governo que está aí, o desgoverno que está aí, penalizou a Globo em termos de recursos, entendeu? Então, são outros tempos, entendeu? Então, Agora, você tem sentido que está despertando, a turma está mais unida nesse processo mesmo da Lei Aldir Blanc, muita participação. Que foi muito significativa, e todo mundo aderiu, viu? Aí eu diria que a adesão ao Aldir Blanc foi... Aí, de novo, houve essa reconexão. Eu fiquei muito... A minha emoção no dia foi exatamente essa, que eu te falei que eu chorei. Eu falei, puxa vida, finalmente chegamos lá nesse novo momento, e que vai ser muito importante para a gente reconquistar o espaço democrático no Brasil, que a cultura vai ter um papel importante. Gente, eu fui falar outro dia, eu tive essa minha proximidade com os povos indígenas, foi uma coisa muito emocionante para mim, porque são povos de uma sabedoria e de uma... Afinal, são os primeiros, né, habitantes desse país, né? É a nossa... é a raiz da nossa nacionalidade, né? Claro que fazem parte dessa grande diversidade, mas estão muito mais... A gente tem uma herança desses povos indígenas tão importante com a herança dos povos de matriz africana, né? São esses dois grandes eixos. Claro que tem a tradição europeia também, que a gente não pode desprezar, e tem de outras contribuições de outros países árabes, né? Os libaneses, os japoneses que foram chegando, ucranianos, poloneses, mas essas grandes contribuições dos povos, das culturas indígenas, dos povos de matriz africana, que estão na alma do brasileiro, né? nessa raiz, e certamente isso tudo faz nossa nacionalidade, plural, que foram as características dessa imagem plural que o Brasil tem, né? E que hoje ficou comprometida internacionalmente por causa da imagem pública que esse governo projetou no exterior, desconstruindo esse papel que nós tínhamos, mesmo eu me lembro que eu visitei a Europa várias vezes, Estados Unidos, no momento da ditadura, e todo mundo tinha uma solidariedade enorme com o povo brasileiro na luta pela democratização do país, entendeu? Hoje, a coisa não é uma solidariedade, vamos dizer, as pessoas hoje estão com pena da gente, entendeu? Ou de repente, estamos proibidos de viajar para a Europa, entendeu? Ou seja, a gente chegou num... E o Uruguai, ali pequenininho, entendeu? Pode viajar, mas nós não podemos, entendeu? O lastro cultural do Uruguai é maravilhoso, que tem uma liderança como o Pepe Mujica, por exemplo, né? E mesmo o governo de direita, como tem lá agora, ele não pode desconsiderar as conquistas históricas da esquerda no Uruguai, entendeu? Então, sempre tem um viés cultural no meio disso tudo. Agora, você me parece, nós conversamos bastante, você me parece mais otimista, você está mais esperançoso, quer dizer, esse processo da lei, da mobilização da Lei Aldir Blanc, esse processo de desgaste desse governo, o que você diz, novos artistas participando, você está mais esperançoso, tá não? Está mais... Eu estou, porque é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca fui de perder esperança, sempre fui de resistência. Claro que tem momentos que a gente fica mais combalido, tem horas que a gente fica um pouco assim... a gente está enfrentando, além de todas essas crise política, crise econômica, crise social, de repente teve uma crise sanitária, tudo isso fala assim, pô,
É muito, né? Pesado. É gafanhoto, é areia do deserto, é clone pomba, entendeu? Para a gente ficar... É bíblico, né? De repente fica uma coisa meio... Será que estamos pecando aí? Mas o grande pecado é justamente esse, né? É esquecer de que nós somos gente e gente é para se relacionar com gente e que temos que ter um governo com esse compromisso. Esse foi o compromisso da gente eterno, né? Então, Mas você está mais animado. muito mais animado, muito mais animado. Eu estou aqui nas lives, estou me deliciando, conversando, falo o tempo inteiro. O pessoal aqui de casa... Olha, hoje eu já comecei fazendo o programa às 9 horas da manhã, às 10 horas da manhã, lá com o Fábio Fanúzio, onde a desmistificação da Lava Jato começa a aparecer aí, né? Entendeu? Aí aparece, de repente, o Dario Messer, Tacla Duran se fala dele de novo, né? O Moro está lá embaixo, né? A Lava Jato começa a aparecer com a sua verdadeira face, né? Como sucursal do FBI no Brasil. Brincadeira. Olha, com a presença internacional fortíssima. Criminosa. Criminosa, uma coisa assustadora. Mesmo eu que estou ambientado com essa discussão e que a gente denunciou isso o tempo inteiro, mas quando você vê isso acontecendo assim ao ar livre, né? Com depoimentos e tudo. Das discussões políticas, gente, é muito forte, é muito forte. E talvez isso possa ter uma repercussão bem ampla na sociedade, né? Para entenderem até que ponto que a gente foi enganado, né? Que as pessoas foram... que houve essa desconstrução, né? Então, eu vejo isso como um começo aí de uma nova luta, e aí muito mais intensa e muito mais aguerrida, entendeu? Porque aí agora a gente tem que mostrar que nós temos proposta. A gente tem que mostrar também, e eu acho que essa eleição vai ser muito plebiscitária nesse sentido. A eleição municipal, né? A eleição municipal. Ela vai ter um caráter muito importante aí. Eu acho que aí todas as forças progressistas têm que estar muito atentas. Eu ainda não estou sentindo que as pessoas estão nesse pique. Isso está me preocupando, entendeu? Essas eleições estão um pouco relegadas a um plano assim, é mais uma eleição. Não é mais uma eleição, entendeu? A gente tem que entender que esse é um momento de retomada e que a gente só pode pensar de futuro se a gente jogar peso nessas eleições, entendeu? Então, ainda estou sentindo que as forças progressistas ainda estão um pouco para lá e para cá, entendeu? Eu estou vendo lá em Recife, a Marília Reis é uma candidata que está com muitas possibilidades de ganhar, como já teve na outra vez, né? É do Partido dos Trabalhadores. Mas, de repente, tem o candidato lá do PSB e, de repente, tem uma dúvida. Quem que vamos apoiar? Não é o momento de ficar dividindo, gente. A gente tem que estar juntando, entendeu? Eu vi lá em Belém do Pará, eu falei agora com o candidato Edmilson Rodrigues, que foi do PT, hoje está no PSOL, lá as forças progressistas se juntaram. E eu já estou na campanha lá no Pará, entendeu? Então, a gente tem que estar nessa confluência, entendeu? Temos que perceber claramente que é fundamental que aqui temos o Gilmar. É fundamental derrotar o fascismo, derrotar o bolsonarismo. A gente tem aí o Gilmar, que está representando o Partido dos Trabalhadores. A gente tinha até outros candidatos que eram muito... Eu tinha até apoiado outros candidatos, mas venceu o Gilmar dentro do processo interno de escolha de candidatura. Estamos aí com o Gilmar, e aí vem Boulos e Erundina, entendeu? É uma chapa fortíssima, linda, né? De duas grandes lideranças, uma nova e uma extraordinária, que é a Luísa Erundina, entendeu? E mesmo, vamos dizer,
o Bruno Covas aí, ele vai ter que ter um discurso que se aproxime disso, entendeu? Não tem outro jeito, porque ele não vai ficar junto com o russomano, né? Entendeu? Vai ficar junto. Tem muita Mas coisa. eu acredito que, em determinado momento aí, a gente vai ter juízo e a gente vai ter aí uma confluência, entendeu? Que São Paulo é um espaço político muito importante para essa reconquista, entendeu? Serginho, você tá 200 por hora, você já tá pensando na eleição, já está 200 por hora. Deixa eu te dizer, nós tínhamos ficado de conversar 30 minutos, já está dando 1 hora. Eu quero ver para salvar esse arquivo, mas eu vou conseguir. Eu adorei a conversa. Você, Serginho, é um doce. Você é uma figura, uma figurinha. Você gostaria de acrescentar alguma coisinha para a gente fechar? Não, olha, que dizer, bom, primeiro agradecer o espaço do Barão, sempre é esse espaço de a gente poder estar aí lutando pela democratização dos meios de comunicação, mas na luta política juntos, todos os companheiros ali que fazem parte, porque cada dia ali a gente tem novos visitantes, né? Tem sempre uma amplitude muito grande o berço e os braços, o colo do Barão de Tararé cabe muita gente, né? Gente do bem, né? E então queria agradecer muito o fato. Também eu vi o que foi a luta pela sobrevivência do Barão e continua sendo, né? A gente sabe disso. Mas estamos vivos, né? Vamos em frente. Estamos aí na luta. Não fizeram a gente desistir, nós estamos firmes na luta. E aí eu olho para o Lula, né? E eu vejo, né? 74 com tesão de 18, né? Eu falei 81 com tesão de 20, né? Mas o Lula, para mim, sempre é esse espírito também de crença no futuro, de coisa. Mas eu acho que eu sinto que as pessoas estão mais mobilizadas, entendeu? Porque a pandemia nos provocou, né? Porque, de repente, a gente pode... a gente tem o risco de vida iminente, né? Então, eu falo assim, morrer ou viver, né? E a gente quer viver, né? Viver lutando. E viver bem, a gente tem que se relacionar, né? E eu queria encerrar voltando, trazendo a figura do Betinho, que sempre é uma figura muito iluminada, que ele falava que cultura é gente, que a grande obra da cultura é inventar e reinventar a gente, né? Então, temos que acreditar que nós somos gente, né? E que é da conversa e é nesse papo e nessa conversa e nessa convergência que a gente constrói e que a gente pode pensar num Brasil mais justo e melhor. Serginho, agradeço muito. Ó, beijão, adorei o papo. Beijão. Obrigadão, viu? Obrigadão mesmo. Vamos à luta. Vamos ter muito que conversar aí para frente. Com certeza. Um beijão. Tchau, tchau. Valeu. Obrigadão, viu? Dá um beijo na Sandra. Darei o beijão nela. Darei sim. Nos gatões. Nos gatinhos. E as gatinhas estão aqui do lado. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Valeu.